E agora eu gostaria de convidar a próxima pessoa que irá apresentar, será a Maíra Freitas. Maíra? Olá, bom dia. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou doutoranda em artes visuais na Unicamp, e o que eu vou apresentar aqui para vocês é um fragmento da minha pesquisa de mestrado, onde eu pesquisei cinema português. Eu estava no programa de multimeios, e eu utilizei o conceito que quem elaborou quem elaborou teoricamente foi o Haroldo de Campos, de transcriação. Então, eu trabalho a transcriação da realidade e a fabulação do real. Esse é o título na verdade, o título da minha dissertação é o Cinema Português Contemporâneo, a fabulação do real em Pedro Costa. Bom, Pedro Costa é um cineasta português, e aqui eu trago um fragmento de um artigo do professor Fausto Cruxinho, da Universidade de Coimbra, onde ele faz uma boa conceituação e filiação do Pedro Costa. Então, ele diz o seguinte: Pedro Costa é hoje o cineasta que melhor guarda a sabedoria do mestre Antônio Reis, pela poética própria, pela exigência formal, pelo afastamento da narrativa tradicional, pela procura de universos não cinematográficos, pela família que foi adotando como sua, longe da literatura e da sociologia, que tanto afetam o cinema português. Eu trago esse fragmento em função da íntima relação que existe entre a produção cinematográfica documental do Pedro Costa e as artes visuais, né? Ele tem uma relação tanto com a pintura, quanto com a escultura, quanto também com o vídeo, né? Na minha dissertação de mestrado, eu sistematizei a produção dele até aquele momento, tanto a produção de curtas-metragens quanto longas-metragens, em dois grandes blocos, né? O bloco das cartas de Fontainhas, que é essa comunidade em Lisboa, majoritariamente cabo-verdiana, uma favela, né? O bairro de Lata, e o bloco da Poética das Artes. E aí eu vou fazer uma distinção, né, entre a realidade que vai ser transcriada e o real que vai ser fabulado, partindo dessa ideia de que esses documentários do Pedro Costa são documentários fabulados, onde a gente tem uma indiscernibilidade entre a ficção e a realidade. E aqui eu trago um fragmento de um texto do professor Francisco Elinaldo Teixeira, que foi meu orientador no mestrado, um professor da Unicamp, onde ele diz o seguinte: habituamo-nos a tomar as noções de real e de realidade como sinônimas, ou numa transição quase imperceptível de uma para outra. Mas no âmbito de vários pensamentos influentes no pós-guerra, tornou-se crucial a sua distinção, chegando-se até ao antagonismo de ambas as noções. Aquilo que contorna e comporta a realidade, o concreto, o dado, o empírico, o reconhecido, o conhecido, o imaginado, tudo que pode servir de matéria para representação, e o que a excede, desafia, problematiza, que ela não comporta e que está fora dela, o real. Então, o real é isso que contorna a realidade. Entre a realidade e o real se insere a espera. E aí eu sistematizei, né, enquanto um instrumento analítico, essa distinção, né, entre o que dos filmes é realidade e o que do filme é uma fabulação do real. Aqui eu vou deixar para vocês na tela dois frames do Juventude em Marcha, que é um filme posterior ao No Quarto da Wanda, que foi o filme que levou Pedro Costa para os grandes circuitos de cinema, e vou ler um fragmento da dissertação para poder analisar um pouquinho. Portanto, a realidade estaria centrada no espaço, naquilo que é visível, e o real centrado no tempo, naquilo que é irrepresentável. Baseando-nos nessas concepções, podemos falar em transcriação da realidade e fabulação do real. O conceito de transcriação, tão caro para a poesia, resultante da recriação, isto é, da ideia de que todo e qualquer tradutor precisa também ser criador para preservar o tom da obra original, é aqui tomado por aproximação metafórica, já que no contexto em que foi formulado por Haroldo de Campos, transcriar seria o avesso da chamada tradução literal, isto é, a valorização da defasagem criadora entre a tradução e o original. Obviamente, em Pedro Costa, não temos uma relação entre obra original e obra traduzida, para podermos aplicar o conceito em seu sentido original. Mas se tomarmos a ideia de obra original que precisa de tradução como um correlato da realidade concreta que precisa de tradução para ter o seu tom percebido através do cinema, o conceito de transcriação pode ser útil. A tradução literal seria correlato do ato de registrar a realidade através do audiovisual. Mas dado que o cinema de Costa não permite que o espectador adquira um conjunto de informações legíveis
sobre as personagens documentadas, não podemos colocá-lo nesse escopo. Por utilizar-se de um conjunto visível de informações da realidade para criar nos seus vazios, omitidos ou não captados, o cineasta acaba por corromper a possível fluidez e inteligibilidade do visível, transcriando e, portanto, valorizando a defasagem criadora entre a realidade das personagens e o filme. Assim, o cineasta acaba por manter não a aparência probatória da realidade, mas sim o tom das experiências e o imaginário presente no entorno delas. Consideremos, a título de exemplo, as junções espaciais operadas em Juventude em Marcha, durante a sequência da visita de Ventura ao Museu Calouste Gulbenkian. Ventura, em um cômodo das Fontainhas, constrói oralmente uma carta de amor a pedido de Lento, e, enquanto abandona este espaço, informação trazida pela imagem sonora, a câmera focaliza por 10 segundos uma natureza morta, composta por garrafas sobre uma mesa, que é a imagem da esquerda. No plano seguinte, por mais de 30 segundos, vemos o quadro Fuga para o Egito, do pintor flamengo Peter Paul Rubens, sem nenhum ruído ou palavra rondando o espaço. Essa transição espacial lenta e a priori incompreensível revela-se violenta por aproximar, através dos personagens de Ventura, contextos radicalmente opostos. O cômodo miserável, iluminado pela luz que atravessa uma janela mal esquadrinhada, une-se à rica moldura que contorna uma tela iluminada no Museu Calouste Gulbenkian. O mesmo Ventura da casa paupérrima surgirá no espaço do museu em uma cena interna, sem diálogos, na qual ele vagará por alguns de seus espaços até ser conduzido pela porta de serviço por um jovem ao jardim externo. E nesse espaço, um diálogo movediço remontará à transcriação operada por Costa. Ao invés de contar o fato de Ventura ter sido um dos trabalhadores que construíram o referido espaço cultural, aparato urbano não usufruído pelo imigrante cabo-verdiano, o cineasta constrói visualmente o abismo que se coloca entre a realidade social do ex-trabalhador da construção civil e o fruto de seu trabalho. Portanto, mais do que registrar uma realidade visível, o cineasta utiliza-se desta para interceder-se com as experiências de marginalização social do personagem, conservando o tom de sua realidade, ao invés da aparência primeira desta. A transcriação do visível dá-se a partir da manipulação da duração, seja omitindo o decurso do tempo, a fim de mutilar transições espaciais, ou tornando a duração dos planos longa a ponto de absorverem a inação das personagens e os espaços vazios, criando assim momentos para que o espectador tenha a experiência de fruição e reflexão. Se pensarmos na noção temporal das narrativas costianas, extremamente alargadas, isto é, repleta de tempos vazios, podemos encontrar uma transcriação primeira, já que a realidade aparece permeada de silêncios tão agudos que fazem com que aquilo que poderia ser hiperrealista, ou uma tradução livre, seja por vezes absolutamente desnaturalizado, a realidade em estado de transcriação. E é a partir justamente do método primeiro de transcriação da realidade, noção conectada com o espaço, ser baseado na desnaturalização do tempo, que chegamos à ideia de fabulação do real. E aí eu deixo o convite, a minha dissertação está disponível no depositório da Unicamp, e se chama Cinema Português Contemporâneo, a Fabulação do Real em Pedro Costa, se vocês quiserem entender um pouco mais dos elementos que eu trabalhei. Eu trouxe aqui algumas imagens. Aqui na esquerda nós temos uma carta do Robert Desmond, que foi um sobrevivente de um campo de concentração e que vai ser a base para a construção da carta de amor que o personagem do Ventura constrói no Juventude em Marcha, e é um processo muito interessante de transcriação, tanto do conteúdo, quanto do contexto, quanto da linguagem, já que a carta do Ventura é escrita em crioulo cabo-verdiano. Aqui eu trago também um frame de No Quarto da Wanda, onde a gente tem esses jogos, né, de relação entre a porta que vaza a realidade para dentro do quarto e a televisão, né, a tela que também vaza, que é essa janela para o mundo, né? Aqui outros frames de No Quarto da Wanda para, enfim, de alguma forma deixar um pouco mais nítida essa relação do Pedro Costa com a pintura, né, com as naturezas mortas, e com essa desnaturalização do cinema, né, da temporalidade do vídeo, né, muito alargada. Aqui a gente tem um curta um pouco mais recente, Lamento da Vida Jovem, onde há uma relação muito forte com a escultura e com as obras de arte no espaço urbano, né, nessa figura das esculturas
da cidade. E aqui também um frame no quarto da Wanda, onde a gente tem esse jogo, né, entre a fumaça da droga que está no espaço e uma relação com o chiaro escuro da pintura barroca. Hoje, na minha pesquisa, eu trabalho em artes visuais, eu trabalho vídeo performance, e eu tenho também uma produção em artes visuais, onde eu tenho pensado um pouco a ideia de transcriação como uma estratégia de criação poética, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma produção recente minha, onde eu parto, né, dessas experiências da epistemologia de terreiro, dessas experiências das religiões de matriz africana, afro-brasileiras, e parto da ideia, por exemplo, do tempo exúlico, né? Exu, esse orixá que joga uma pedra hoje e acerta o pássaro de ontem, né? Portanto, esse tempo circular, esse tempo que não é o tempo da colonialidade do norte, né? Então, eu parto um pouco dessa experiência para construir visualidades e transcriar, né, esses elementos da epistemologia de terreiro. Então, aqui eu trago um exemplo de uma obra que se chama O Voo do Pássaro, que é sempre retorno, que é um quadríptico, onde eu tenho fotografias, essa disposição que lembra o garfo de Exu, as miçangas, que são esse elemento importante para as religiões de matriz africana, porque conectam, né, a experiência material e a experiência espiritual. E aqui nós temos, nas duas telas das extremidades, fotografias minhas, ao centro, em cima, em vermelho, uma fotografia da minha filha, e abaixo uma fotografia da minha mãe, né, pensando essa questão de ancestralidade e de futuro, e pensando a transcriação como essa estratégia mesmo de processo de criação poética. Deixo aqui o convite, depois eu vou colar no chat o link da exposição, ela já foi inativada, mas ela vai ficar licenciada até março do ano que vem. Se vocês quiserem conhecer a minha produção, eu deixo o convite. Agradeço muito a oportunidade de falar e poder ouvir vocês, e é isso, muito obrigada. Obrigado, Maíra.